Inicialmente, quero saudar a todos e a todas que estão participando aí, né, desse momento importantíssimo de, não só do Congresso, né, que vocês já estão habituados a vir, mas acho que nós estamos num momento também extremamente acho que nos colocou aqui uma série de desafios que estão postos, né, para o movimento sindical e principalmente, acho que para a sociedade, né, acho que a sociedade ela não tem percebido a dimensão e as consequências, né, que tudo isso poderá trazer para o futuro. Aqui nós não estamos falando só de nós, né, nós aqui presentes no Congresso, mas estamos falando também dos nossos filhos, dos nossos netos, né, que herdarão, sem dúvida alguma, todas as consequências que advirão, né, que virão aí para frente, do que está sendo discutido e, ao mesmo tempo, que está sendo trazido, não para o debate, mas de uma forma extremamente estratégica e proposital, né, de que muitos projetos extremamente polêmicos, eles estão sendo aprovados no âmbito do Congresso, e isso, né, nos traz aí imensa preocupação e reflexão. Sobretudo, acho que reflexão no sentido de agirmos, né, de refletirmos de que maneira nós podemos agir também de forma estratégica da nossa parte. E essa atividade, sem dúvida alguma, eu acho que acaba também cumprindo e muito esse papel, né? Cumpre esse papel porque, além, né, desse momento de reflexão, do ponto de vista do que é, né, um desses projetos, eu acho que traz também a possibilidade, como foi muito bem destacado na mesa anterior, né, pelo Pedro Armengol, na qual eu saúdo. Obrigado, Pedro, pela excelente intervenção no sentido de nos trazer justamente todos esses elementos estratégicos que são fundamentais estarmos pensando o tempo todo do ponto de vista das nossas ações. Pessoal, nós não podemos esquecer o seguinte: o mundo ele é movido por correlação de forças. E eles trabalham do lado deles. Eles trabalham no plano de ação, com a estratégia, de que maneira tática eles podem, de repente, fazer valer o que eles pensam ou que não pensam, porque o Pedro foi muito explícito, né, de que o governo atual não tem um projeto definido de país, de desenvolvimento. Infelizmente é isso, pessoal, né? Eu sei que esse é um ponto extremamente polêmico, mas todo o país, ele é impulsionado por projetos. Afinal de contas, governos, eles são eleitos com esse intuito, com esse propósito, de tocar determinados projetos, que em muitos casos sejam projetos seus, específicos seus. Ou seja, se eles foram eleitos, muitos deles querem mudar o país. No entanto, acho que o Pedro, ele foi muito feliz em trazer essa reflexão para nós, porque quando eu trato aqui da PEC 32, eu resgato justamente o que o Pedro mencionou. Todos esses projetos que não podem ser vistos de forma descasada, dissociada da discussão da PEC 32. Ela faz parte de um conjunto maior, de um contexto mais amplo de discussão. Lógico que aqui me coube a tarefa de trazer as reflexões especificamente sobre a PEC 32, mas é super importante que nós tenhamos em mente que a PEC 32, ela não se fecha em si própria, ela tem que ser vista de forma conjunta. Conjunta em que sentido? Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Bom, fiz esse preâmbulo, essa introdução, mas queria também saudar a mesa, né?
na pessoa do Vicente, né, da Maura e da Alessi, né? Vicente, da Maura e da Alessi, também saudar aí quem está compondo a mesa nesse momento, na qual agradeço aí a condução da mesa, né? E claro, quero, na pessoa do presidente Adhemar, agradecer e muito na possibilidade de estar aqui novamente presente com vocês para fazer esse debate. E ao cumprimentar o Adhemar, cumprimento também toda a diretoria, os diretores, as diretoras do sindicato e também a todos e a todas que estão aqui participando dessa nossa atividade. Então, feita essa introdução, queria dizer que eu acabei montando uma apresentação que ela é bem robusta, ela tem muitos slides, eu não vou passar por todos eles para não cansar vocês, mas como eu também acabo atuando na área de docência, eu sei que muitos de nós temos formas diferentes de aprender ainda mais com certos conteúdos. Alguns conseguem absorver melhor apenas ouvindo. Ouviu, entrou, fixou. Outros conseguem absorver ainda mais escrevendo, né? Tem muitos amigos que uma pessoa está, orador, está desenvolvendo aí sua fala e ele está escrevendo o tempo todo. É a forma dele tentar aprender aquele conteúdo. E outros conseguem aprender mais pela visão. Muitos acabam tendo essa oportunidade de mentalizar, conseguem absorver o conteúdo, visualizando, que é a forma que eles conseguem ter uma maior percepção do que está sendo mencionado, dito, trabalhado aí no âmbito daquele conteúdo específico que está sendo tratado. Então aqui, né, eu trago para vocês toda essa reflexão sobre a PEC 32 de duas maneiras principalmente. Estou falando aqui com vocês, tentarei dialogar de uma forma que vocês tentem entender ainda mais, que eu acho que esse é o propósito dessa parte da nossa atividade, de trazer para vocês algumas das características dessa PEC 32, e também, né, além de vocês estarem me ouvindo, vocês estarão aqui trabalhando o lado visual, porque trarei aqui alguns slides provocativos sobre esse tema, e claro, aqueles que têm essa facilidade de entender escrevendo, também estarão exercendo aí também essa forma de aprender ainda mais esse conteúdo. Ou seja, né, então aqui eu estou tentando fazer com que todos que estão aqui participando sejam contemplados da forma, a cada um à sua maneira, de tentar entender o que é essa PEC 32. Eu acho que é interessante esse primeiro slide, porque mostra justamente algo que muitos já devem ter ouvido. E a figura, vocês estão vendo aqui o quê? Um prédio o quê? Em demolição, né? Porque o governo trabalha com a ideia de reforma. Mas quando a gente fala de reforma, a reforma sempre vem para o quê, pessoal? Para piorar? Geralmente a reforma vem para aperfeiçoar algo, né? Claro que a gente está falando aqui é aperfeiçoar a sua maneira, né? O governo quer aperfeiçoar da maneira dele, quer fazer a reforma à sua maneira. Para nós, parece mais esse prédio aí que ao invés de estar sendo reformado, ele está o quê? Sendo destruído, demolido, né? Então essa figura aí tem essa intenção bastante provocativa, o prédio sendo efetivamente, né, desmoronado, né? Quer dizer, o que caracteriza, o que muitos têm dito a respeito dessa PEC 32, que ela acaba não se constituindo em uma reforma, mas uma deforma, entre aspas, do setor público. E por que isso seria uma deforma, né? Nós teremos oportunidade aqui de ver justamente os principais pontos que demonstram, né, essa característica.
E aí, pessoal, quero antecipar algo para vocês, que não é, que eu estarei ao longo da minha fala trazendo sempre essa reflexão, que é o seguinte: primeiro, eu participei, gente, de muitas audiências públicas em alguns municípios. Participei também de algumas atividades em várias localidades, Brasil afora. E o que a gente percebe, pessoal, infelizmente, é as pessoas sequer saberem o que é PEC 32. Não sabem. Ai, Max, mas é difícil, PEC 32. Tá bom. Ninguém sabe o que é reforma administrativa. Ninguém tem percebido o que é e principalmente quais poderão ser as suas consequências. A gravidade da coisa, muito bem, obrigado. Outro detalhe, pessoal, nas audiências públicas que eu tenho participado em municípios, uma delas em Minas Gerais, a deputada que nos convidou para participar da mesa, ela foi muito bem clara. Max, mais de 90% dos vereadores, pessoal, 90% dos vereadores não sabem o que a gente está discutindo aqui no Congresso, aqui na Assembleia. Ou seja, vereadores que acompanham as leis, que acompanham o debate, que acompanham a política, que acompanham tudo, a PEC 32 é desconhecida por muitos deles. E essa realidade talvez possa até ser estendida para vários outros municípios Brasil afora. Pessoal, vocês sabem quantos municípios o Brasil tem? Seu Crescêncio! Mais de 5.560 municípios. Mais de 5.560 municípios. Ou seja, se nós pensarmos nessa realidade, nós temos praticamente 90% das assembleias legislativas dos respectivos municípios que desconhecem o que a gente está tratando aqui nesse momento. Isso é grave. Pessoal, o Pedro trouxe a reflexão que a gente vai ter que trabalhar estrategicamente, que é no Congresso. Se brincar, Pedrão, os deputados e senadores talvez conheçam a PEC, sabe por quê? Pelas suas assessorias. Pelas suas assessorias, que chega assim e fala para o deputado ou para o senador: ó, esse ponto aqui é importante, trate desse assunto quando você for falar lá no momento. Ou seja, aspectos pontuais, aspectos específicos, que são importantes, sim, claro, mas em muitos casos se perde no contexto mais geral em que essa PEC está inserido, que eu acho que é um ponto importantíssimo, que esse momento permite que a gente faça essa reflexão crítica, de não analisar apenas a PEC por si só, de não analisar apenas os vários artigos que a PEC tem, porque ela é extensa, e já foi até mais extensa, porque sim, pode deixar que eu vou fazer isso, tá, amigo? Que no caso acaba trazendo, inclusive, essa reflexão trazida aqui para nós, pelo participante aí também do Congresso, de termos uma ideia mais precisa do que ela representa de fato. Bom, é claro que eu preparei esse material, ele pode ser usado e abusado, é um material aí tanto do sindicato como da própria Condicef, falei até que não tinha passado ainda para o Pedrão ali, mas ele já está me autorizando que está tudo bem, porque aqui eu consolido muito do material que a gente já produziu a respeito desse assunto, tanto no âmbito da Condicef, como também no âmbito do próprio DIEESE. Lembrando, viu, pessoal, aqueles que têm interesse a respeito desse tema,
nós temos na página da Condicef e na página também do sindicato e na página do Diese uma série de notas técnicas explicativas a respeito da PEC, mesmo antes lá dela vir para a comissão especial. Mas são reflexões que mesmo, trazendo, mesmo diante das mudanças que aconteceram no âmbito da comissão especial, que eu tratarei daqui a pouco, elas também são importantes, porque elas estão inseridas nesse contexto mais geral do que é a PEC 32. Então fiquem à vontade e nós estaremos evidentemente produzindo muito mais material para subsidiar vocês em relação a essa conversa, porque eu sei que vocês são formadores de opinião. Vocês estão aqui também nesse congresso com essa finalidade de levar para sua família, de levar para o seu colega de trabalho, de levar para o seu colega de convivência, todas essas reflexões críticas a respeito da PEC 32. Bom, isso aqui é importante, todo mundo acho que já tem ideia do que é, mas é fundamental que fique claro. O que é a PEC 32? A PEC é um projeto de emenda constitucional. Pessoal, o que é uma emenda constitucional? Se ela for aprovada, ela vai para onde? Para a Constituição. Se ela for para a Constituição e o presidente, por exemplo, não observar o que está na Constituição, o que pode acontecer? Crime de responsabilidade. Ou seja, se está dentro da Constituição, o que o futuro governante pode dizer? Opa, eu tenho que fazer porque está dentro da Constituição. Posso dar um exemplo? Vocês já ouviram falar da emenda constitucional 95? Claro que já. Onde ela está hoje? Emenda constitucional 95 está o quê? Dentro da Constituição. E consequentemente, o que ela está fazendo? Diminuindo o orçamento público para a saúde, para a educação, para as políticas públicas. Ou seja, bem dentro do que o Pedro mencionou na sua fala, um fortalecimento, a PEC acaba se constituindo nisso, um fortalecimento do chamado ajuste fiscal, que em muitos casos acaba rebatendo aonde? Servidor público e políticas públicas e áreas que são fundamentais dentro da Constituição, que eu também vou mostrar aqui em um dos meus slides. Então, qual é a intenção desse projeto de emenda constitucional? Mexer com isso aqui, ó. Servidores, empregados públicos. Quem são os empregados públicos, pessoal? Empresas estatais. Olha a amplitude da PEC. E organização administrativa. O que é isso? Mexer com a gestão pública, com a organização do setor público brasileiro. Então, essa é a PEC. Bom, o Pedro, ele trouxe aqui toda uma noção de como a PEC tramitou. Eu trouxe um exemplozinho aqui bem ilustrativo do que o Pedro falou muito bem em relação ao que aconteceu com essa PEC. Esse quadrinho mostra desde o início. Quem apresentou essa PEC? Governo federal. Quando? Setembro de 2020. Foi lá que ela surgiu, nesse momento. Bom, ela passou antes do Pedro, ele mencionou sobre a CCJ, mas passou antes por uma outra comissão chamada CCP. Isso foi lá em fevereiro de 2021 e posteriormente chegou na comissão na qual se analisa a constitucionalidade dos projetos que são apresentados, que foi justamente na CCJ em maio de 2021, que teve como relator um dos defensores árduos lá dentro daquela discussão lá de 13 horas que aconteceu na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, né, Pedro? Que foi o Darcy de Matos. Ele foi o relator da
PEC no âmbito da CCJ. Bom, ele teve o papel de fazer a relatoria do novo projeto. De lá saíram 3 emendas supressivas. Só 3 emendas supressivas. Dentre elas, vou falar um nome aqui difícil, mas era super importante naquele momento a reflexão sobre essa palavrinha. Lá naquela época, o relatório inicial, lá de setembro de 2020, trazia uma série de outros princípios que se queria inserir dentro da Constituição. Nós sabemos que tem 5 princípios consagrados que regem o setor público: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e que mais? Opa, publicidade. O governo queria inserir mais 8 princípios. Dentre eles, um princípio que o nome é difícil. Para eu aprender essa palavra aqui, eu tive que ficar um dia inteiro falando ela. Vocês podem até tentar fazer um trava-línguas. Subsidiariedade. Difícil, né? Mas é fácil já interpretar o que é. O Estado subsidiário. A quem? Subsidiário a alguém. Quem? Ao setor privado. Aí nós achávamos assim: esse novo relatório saiu a subsidiariedade, então não vai ter mais a discussão entre setor público e setor privado. Muito pelo contrário. O que aconteceu na prática é que esse princípio saiu na versão da CCJ para a comissão especial, mas ficou o artigo 37A, chamado Instrumentos de Cooperação, que é uma palavrinha também meio difícil, mas significa, em linhas gerais, o quê? O setor privado, entre aspas, cooperando com o setor público. Olha só, essa questão aí, acho que é central na discussão da PEC. Essa é a discussão central, pois, pelos instrumentos de cooperação, sabe o que pode acontecer? O que o presidente Adhemar falou lá no início do Congresso. Lá, ontem, quando ele falou do Estatuto, no finalzinho, viu, Adhemar? Ele mencionou justamente como o setor público ele pode ser subsidiário, mas ao mesmo tempo se utilizar de instrumentos de cooperação com o setor privado. Ou seja, em muitos casos ele vai poder usar a estrutura do órgão, servidor do órgão, para quê? Para servir aos seus interesses. Pessoal, vamos pensar aqui comigo. Qual a função de um orçamento público e de um Estado? Gerar o quê? Lucro. Gerar, sobretudo, bem-estar social. O Estado por si não pode ter a finalidade de gerar lucro. Max, mas tem a Petrobras, tem o Banco do Brasil. Opa, empresa pública, empresa estatal, ela sim tem dentre os seus objetivos gerar lucro. Agora, o Estado por si só, pela ação dos ministérios, pela ação do orçamento público, não tem a finalidade de gerar lucro. Tem a finalidade de tentar gerar bem-estar para a sociedade, para a população. E qual a finalidade principal de uma empresa privada, pessoal? Claro que muitos vão alegar: não, mas a empresa privada ela gera emprego, ela gera renda, gera produtos que são fornecidos para a sociedade. Concordo. Gera uma série de valores para as pessoas. Afinal de contas, nós temos uma série de bens e serviços, porque muita dessas coisas vem da iniciativa privada. Porém, qual é o objetivo máximo, segundo vários autores, de uma empresa privada, pessoal? Gerar bem-estar social? Qual é, pessoal? Gerar? E lucro, geralmente, as empresas se utilizam de que maneira?
maximizando, ou seja, aumentando suas receitas, ou minimizando custos. Minimizando custos, reduzindo despesa. E nós, servidores públicos, sempre somos tratados como o quê, pessoal? Despesa. Nós somos sempre tratados dessa maneira. E a PEC 32 tem essa conotação, essa pegada. Os servidores públicos serem tratados também, sobretudo, não como um investimento para a sociedade, não como algo que traga o artigo 7º da Constituição sendo cumprido pelo Estado, mas principalmente essa pegada do ajuste fiscal, de servidores públicos serem tratados como despesas públicas tão somente. E aí, quando somos tratados como despesa pública, estamos sujeitos a todos os tipos de ajustes que advêm de vários outros governos, claro, porque a gente não pode negar que essa reforma administrativa, essa deforma administrativa não é de hoje. Esse quadro ilustra muito bem os debates que já aconteceram no passado. Vocês devem se lembrar, né? De alguns desses momentos aí que eu coloco nesse slide. E as palavras que muitos deles utilizaram em relação aos servidores, hein? Vamos lá. Fernando Henrique Cardoso, o que ele falava dos aposentados? Os mais recentes, vamos lá. Tem o Fernando Collor ali também, né? Acabei esquecendo de colocar o Fernando Henrique, ou o Fernando Collor. O que o atual fala? Parasitas. E falou também da bomba, né? Da granada. A granada no bolso, né? Lembram daquela fatídica reunião lá de abril? Que aquele ministro falou da boiada? Quem não vai lembrar disso, né, pessoal? Famosa boiada, mas teve também um termo muito voltado para nós, servidores públicos. A tal da granada. E eu botei de propósito ela aqui, ó. Olha a granadinha ali, ó. Tá bem do lado ali, ó. Olha a granada ali, pessoal. E a granada é em cima de uma coisa só? Olha lá o tanto de quadrinho ali. Já aconteceu tudo isso na nossa vida? O que o Pedro falou? Continuidade de um projeto anterior. E que projeto é esse? Olha lá, ó. Olha a quantidade de coisa que já aconteceu na nossa vida até hoje, por força dessa continuidade de intensificação do ajuste fiscal. Fiquem à vontade ali para olhar o que vocês quiserem, que tudo é ajuste fiscal ali, praticamente. Ou então, redução de despesa para empresas ou para o setor público, porque a reforma trabalhista veio com essa característica. A tal da reforma trabalhista, que vocês vão lembrar, e vocês, né, nós do setor público falávamos assim, isso aí é mudança que só vai acontecer nas empresas privadas. Isso aí só vai mexer com o regime seletista, só vai mexer com quem está lá na indústria, no comércio, não vai mexer com a gente. Naquela ocasião, foram criados várias formas das empresas contratarem as pessoas. Foi criado um tal de contrato intermitente, por exemplo. Eu sou professor também. As faculdades hoje me contratam por semestre. Ela chega e fala assim, ó, está aqui um contrato de forma intermitente, que aí você, ao final do contrato, a gente pode renovar esse contrato, ou então, fim de papo. Sabe o que a reforma administrativa traz? É essa possibilidade dos contratos por tempo determinado. É pelo regime jurídico único? É pelo regime seletista? É por um direito administrativo específico. Eles vão ter direito, por exemplo, a FGTS? Vão ter direito a seguro-desemprego? Vão ter direito à aposentadoria? Se quiser, se vire para fazer lá o seu planinho de aposentadoria.
Eu vou colocar esse slide aí que está ali, ó. Porque essa forma de contrato por tempo determinado, olha só, pessoal, contrato por tempo determinado. Pode ser até 10 anos, mas espera aí, pessoal, e a continuidade do serviço? E a qualidade do serviço para a população? E os seus filhos e netos que estão estudando para concurso público? Isso. Eu tenho vários amigos que estão estudando com afinco para passar no concurso público. Alguns deles estão estudando para essas carreiras exclusivas de Estado, que o Pedrão falou lá, que é a nova denominação das carreiras típicas. A PEC 32 traz, o colega lá mencionou, tem toda uma especificação lá em um dos artigos, quais são considerados, vou até trazer esse quadro daqui a pouco, quais são as carreiras exclusivas de Estado. Alguns dos meus colegas, e talvez muitos dos filhos, netos, amigos de vocês que estão aqui, estejam estudando para concursos como esse, que o salário é maior, que está lá nas carreiras que os salários são mais significativos do que em outras carreiras. Porém, pessoal, muitos dos que estão estudando, inclusive alguns dos meus alunos, eles querem passar em carreiras de nível médio, por exemplo. Carreira de nível médio vai ser contratado por concurso público. Se o governador, prefeito ou o presidente chega e tem a possibilidade de contratar por tempo determinado, ele vai querer fazer concurso público? Se o governador chega e fala assim, ó, eu estou dentro do meu limite de responsabilidade fiscal. Já ouviram falar disso? Lei complementar número 101 lá de 2000. Legislou justamente sobre o percentual das despesas públicas que cada ente federativo tem que ter. A União está com folga. A União não está perto do limite. A União é em torno de 30%, 35%, perto dos 50%, que é o permitido. Mas tem estados e municípios, pessoal, que está esgoelando lá, ó, pertinho do limite de lei de responsabilidade fiscal. O que eles vão chegar e alegar na hora que for contratar um servidor público? Bom, infelizmente, se eu fizer o concurso público, isso vai onerar a minha folha. Então eu tenho que contratar por tempo determinado. Olha só o perigo, as armadilhas que essa PEC acaba tendo, do seu ponto de vista da sua caracterização e das suas consequências. Esse quadro, pessoal, ilustra as mudanças que aconteceram no país nos últimos anos, sob os mais diferentes aspectos. Tem ali a emenda constitucional do teto, tem a reforma trabalhista, a lei da terceirização, a reforma da Previdência. Nós não podemos esquecer que nesse bojo tem a questão da privatização. O governo está querendo passar para as mãos da iniciativa privada também algumas empresas públicas importantes e estratégicas. Então não se pode perder de vista também essa pretensão do governo. Vocês devem estar acompanhando, por exemplo, as discussões do sistema Eletrobras e dos Correios. E isso tem se disseminado Brasil afora, porque os estados estão tentando fazer a mesma coisa. Em Minas, por exemplo, estava participando recentemente de uma conversa, há a pretensão de ser privatizada a CEASA. E por aí vai. Empresas estatais, estaduais, federais e até municipais, muitas delas estratégicas para um país, elas estão sendo passadas para a mão da iniciativa privada. Lembrando, o que a iniciativa privada sobretudo almeja? É qualidade da água, qualidade do serviço? No primeiro momento até sinaliza, né? Porém, todos os autores que tratam desse assunto, do seu ponto de vista do objetivo máximo de uma empresa privada, qual é, gente? É o lucro. Maximizar a despesa. O que é maximizar a despesa? Botar tarifas, preço do serviço, aonde? Nas alturas. E para ter mais lucro, mexer com o lado das despesas, que é o quê? Reduzir despesas. Vocês devem ter acompanhado uma série de privatizações que já aconteceram no âmbito da realidade brasileira. Essas empresas melhoraram o salário das pessoas?
O que elas fizeram? Ou mandaram muita gente embora para fazer uma, entre aspas, reestruturação da empresa, ou então, não é mesmo? Fizeram acordos para que os salários fossem reduzidos. Essa é a pretensão da PEC também? Sim, sabe por quê? Tem lá um componente chamado redução da jornada de trabalho em até 25%. A proposta inicial, pessoal, o governo já vem tentando trabalhar com isso há muito tempo, não é não, Pedrão? Já apresentou vários projetos tentando diminuir o salário do servidor público por intermédio de vários outros projetos, inclusive a própria PEC. Uma das versões da PEC, o Pedro foi muito enfático. Sabe quantas versões já foram apresentadas? Naquele intervalo de tempo lá que eu mostrei para vocês? 7 versões diferentes do documento. 7. Sendo que 3 ou 4 foram no frigir dos ovos ali, ó, lá na prorrogação. Sabe aquela história? Acabou o jogo, mas o árbitro botou um tempinho lá de prorrogação. 3 minutos de prorrogação. Na prorrogação, estrategicamente, o que o governo fez? Mudou quase o time todo, pegou o banco de reserva lá, pegou os seus 5, que pode, né? Acho que hoje eram 3, agora podem 5. Pegou os 5 que não tinha entrado no campo ainda. Ó, entra em campo aí agora, nesses 3 minutos finais. E botou uma regra nova. O juiz fez cara de paisagem, mas ao mesmo tempo mencionou o quê? Não, o regimento interno da Câmara permite que o relator possa apresentar, no prazo da prorrogação, uma nova versão do documento. Foi isso que ele fez, em 3 momentos. 13 horas de discussão da comissão especial, pessoal. Isso foi na quarta ou na quinta, Pedro? Quarta para quinta, né? 13 horas de debate intenso. Aí o governo apresentou 3 versões diferentes ao mesmo tempo. Então isso mostra, pessoal, que nós temos em jogo não só o entendimento da PEC propriamente dito, que eu já coloquei aqui uma série de elementos que a compõem, e vou passar aqui justamente para esse momento de explicitar cada um deles. Mas nós temos não só que acompanhar, mas agir de forma estratégica sob o ponto de vista desse debate. E o Pedro falou muito bem. Da nossa parte, nós juntamos as centrais. Essa reunião que o Pedro falou, juntou quantas centrais? 15, né, Pedro? As 15 centrais sindicais juntas contra a PEC 32. Isso é um movimento estratégico da nossa parte. A Condicef se juntou com o FETAM, que é municipais, CNTSS, que é da saúde, CNTE, que é da educação, esqueci, Pedro, e FENASEP, que é servidores estaduais, e nós da Condicef, servidores federais. As 3 esferas envolvidas. Sabe por que isso, gente? Porque muita gente ainda, entrando na característica também da PEC, que ele salientou aqui, e eu já estou, não sei se está percebendo, mas ao mesmo tempo que eu estou contextualizando, estou trazendo características. Essa PEC, diferentemente do que todo mundo poderia pensar, não é algo que vai afetar só servidor público. O governo está tentando fazer a parte dele, chamando a gente de vagabundo, chamando de marajá. Por quê? Ele está querendo trazer a sociedade para esse debate a favor dele. E ele utiliza de questões pequenas. Lembram da discussão da Previdência, pessoal? Sabe o que o governo trabalhava naquela ocasião? Como é que você faz o ajuste das suas contas em casa, se tem algo deficitário? Se a conta da família está deficitária, o que você faz? Um ajuste das suas contas, não é? A Previdência está com déficit, então nós temos que fazer uma reforma da Previdência. Olha só a simplicidade que isso chegou no ouvido das pessoas. Essa PEC 32, propositalmente, ela está sendo trabalhada também, estrategicamente, com essa ideia do forte ajuste fiscal, o forte componente de ajuste fiscal. Ou seja, o governo chega e mostra para a sociedade, ó, o meu orçamento público
tem um déficit de 130 bilhões de reais. É isso. O orçamento público para 2022 está previsto um déficit das contas públicas. E aí ele tenta trazer para a sociedade, ó, eu tenho que resolver isso dessa maneira, eu tenho que mexer em alguma coisa para que esse déficit diminua, essa diferença diminua. E claro, eu estou falando aqui também de uma série de outras granadinhas que são específicas do setor público. Olha a granadinha ali relacionada principalmente ao setor público. Um monte de alteração que o governo fez, Lei Complementar 173, Emenda Constitucional 109, a própria reforma previdenciária, enfim, uma série de alterações com esse intuito, com essa característica, de fazer com que a PEC 32, ela se some a um conjunto de outras iniciativas. E qual o propósito central, pessoal? Que a mesa já deixou bem claro, é aquela parte central ali, ó. O governo alega, sabe o quê? A economia mudou, a tecnologia está melhorando, as empresas privadas estão se utilizando de robôs, a tecnologia hoje está sendo inteligência artificial. Quem não já ouviu falar isso, né? Quem não já ouviu falar isso? E esse debate se intensificou muito aqui no Brasil. Eles esquecem da realidade do Brasil, do ponto de vista dos seus indicadores socioeconômicos, né? Desemprego, fome, dentre outros indicadores que são característicos do Brasil, mas eles estão alegando o quê? O mundo está mudando, nós temos que trazer essa mudança para o setor público, temos que botar uma inteligência artificial em prol da sociedade. Eles esquecem, por exemplo, que grande parte do dinamismo de certas regiões, por exemplo, um município como aqui e outros, ele é impulsionado por quem, pessoal? Pela renda das pessoas. E a renda principalmente de quem? Servidores públicos. Servidores públicos que acabam dinamizando muitas economias dos mais de 5.565 municípios, por exemplo, e de vários estados brasileiros. É isso, pessoal, que a PEC 32 ela está colocando em risco. Está colocando em risco, inclusive, isso, baseada numa pretensão de, entre aspas, modernizar o setor público brasileiro, trazer o debate da iniciativa privada, do seu ponto de vista das novas tecnologias, também para o âmbito do setor público. Eu sou contra isso? Não, claro que não, o mundo está mudando, mas tem que ser feito o quê? De forma debatida, discutida com a sociedade, com o movimento sindical e com os próprios servidores. E não sei se vocês viram, repararam, mais uma característica da PEC, o contrato por tempo determinado, ele exclui vários artigos do artigo 7º que dá direito aos trabalhadores. Já mencionei, excluiu férias, já mencionei, excluiu seguro-desemprego, excluiu também a discussão sobre automação. E mais, sabe o que ele excluiu também? Acordos e convenções coletivas. O que é isso? O sindicato vai tentar representar o novo contratado por tempo determinado. O que vai acontecer? Contrato por tempo determinado não prevê que acordo ou convenção coletiva se sobreponha ao quê? A lei. E a lei é o quê? PEC 32. A lei é a PEC 32. Exatamente.
Lembrando que você está comentando sobre o caso de alguém que teve direito ao seguro-desemprego, só que aqui, o contrato por tempo determinado, nem isso vai ter direito. Não, não vai ter direito. Pessoal, eu acho que esse debate aqui sobre a PEC 32 envolve esses elementos da Constituição Federal que são importantíssimos. A Constituição estabelece o quê? Um certo bem-estar social, que não aconteceu aqui porque isso aconteceu na Europa. Eu acho que vai ser discutido na parte da conjuntura, que o professor lá, eu acho que ele sempre nas outras atividades que eu inclusive já compus mesa com ele, ele menciona sobre essa questão do chamado bem-estar social dentro do Brasil. E isso, entre aspas, se concretizou pela Constituição Cidadã, Constituição de 88, porque ela inseriu, sob o ponto de vista do debate que aconteceu no âmbito do Congresso, esses direitos sociais, gente. Esses direitos sociais aí previstos, ó: educação, saúde, segurança, assistência social. Esses são os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. Hoje, as duras penas, mesmo sem orçamento e no momento de pandemia, que foi muito bem destacado aqui pelos palestrantes já aqui no Congresso, se nós não tivéssemos o SUS, olha lá, ó, o SUS é a forma da saúde se fazer representada, porque vocês já devem ter visto em filmes, já devem ter visto em comentários. Como é que é nos Estados Unidos? Se você não tiver lá o cartão de saúde, meu amigo, você não é atendido igual aqui no Brasil. Não é às mil maravilhas. Por quê? Porque ele tem poucos recursos ano após ano. Mas ainda assim, a educação pública e o SUS chegam ou não na vida das pessoas comuns, pessoal? Chegam ou não? No caso da pessoa comum, principalmente os pobres, no caso da situação brasileira. A educação pública, que é um direito constitucional, e a saúde, que é um direito constitucional, sendo atendido por essas modalidades que estão fragilizadas, concordo. Estão com orçamentos cada vez menores, concordo. Mas são formas que as pessoas comuns estão vendo seus direitos sociais serem atendidos dentro da Constituição. O que é que o governo está querendo fazer? Que a educação pública passe a ser o quê? Pública compartilhada com a iniciativa privada, cooperada, instrumento de cooperação. Educação pública cooperada com o setor privado. Então, a universidade pública, ela vai ter que ser pública, mas ao mesmo tempo o quê? Cooperada junto com o setor privado. Lembrando, hein, pessoal? Lembrando, tanto a área de educação como a área da saúde, os grandes grupos financeiros, os grandes grupos desse setor estão crescendo no mundo afora. Crescendo. As empresas privadas, cada vez mais elas estão ocupando um espaço maior da sua participação no mercado. Na educação, por exemplo, vocês devem lembrar de alguma instituição que os filhos de vocês, netos de vocês talvez estudem e que seja do setor privado. E se brincar, essa instituição que eles estão estudando do setor privado, talvez componha um desses grandes grupos que hoje atua na educação ou na saúde, no Brasil e no mundo. Nós estamos falando aqui apenas do Brasil não, hein, pessoal? Quando a gente fala de globalização, sabe o que acontece? Muitas empresas lá de fora, elas também estão interessadas no nosso mercado aqui, de educação e de saúde. E muitos grupos estão vindo e crescendo bastante. Depois vocês coloquem aí na internet, vocês gostam aí de pesquisar, e é fundamental, sem dúvida alguma. Coloquem aí uma palavrinha assim chamada Croton. Pode escrever de qualquer jeito que vai aparecer lá depois. Croton. Acho que vocês nunca ouviram falar disso. É o maior grupo de educação superior universitário do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Vocês vão ver, vocês vão ficar curiosos para ver. Vocês vão ver.
Croton, escreve de qualquer jeito, vai aparecer lá. Croton. Não, eu vou no mais fácil. Estácio. Alguém já ouviu falar nessa Estácio? Não, Estácio é mais fácil. Bota lá Estácio. Sabe o que a Croton estava querendo fazer com Estácio? Se juntar. Imagina, Croton mais Estácio ficaria com o quê? Praticamente com 100% do ensino superior universitário do Brasil. Então esses movimentos da globalização, das empresas, dos grandes conglomerados, está acontecendo o tempo todo, junto com essa discussão aqui da PEC. Junto com essa discussão em que essas empresas estão querendo atuar cada vez mais nesses setores, nesses mercados, nesses segmentos, e muitas delas, pessoal, cada vez mais fortes, cada vez mais robustas financeiramente, cada vez tendo mais o quê? Correlação de forças. Chegar lá e falar assim, vou empregar um monte de gente, vou trazer mais educação, porém vai ser dessa maneira. E é por isso, pessoal, que eu já caminho aqui para o fim da minha fala, trazendo as características da PEC. Olha só. Depois eu vou disponibilizar esse material que é bem interessante para todos vocês analisarem com mais detalhes, mas eu vou direto lá para algumas das alterações. Eis aí algumas das características para eu já ir fechando a minha apresentação relacionada à PEC. Bom, primeiro, falando que ela teve um movimento de 7 versões diferentes. Uma das últimas versões excluiu alguns dos pontos polêmicos da PEC. Para vocês terem uma ideia, a versão original dava ainda mais poderes ao Poder Executivo. Ou seja, tem um artigo dentro da Constituição que estabelece lá assim, o Poder Executivo poderá, ter mais autonomia para criar autarquias, para mudar, a estrutura de determinados órgãos. Esse superpoder foi excluído, indiretamente. Existia, pessoal, a possibilidade de 5 formas de contratação diferente na versão original. Uma delas, o chamado vínculo de experiência. O que é isso? Iria substituir o concurso público. Vínculo de experiência. Então, aquele que porventura ficasse lá um determinado tempo e fosse bem avaliado, que também é um ponto polêmico dentro da PEC. O que é bem avaliado? É muito subjetivo, você tem que ter uma normatização específica que trate desse assunto. Senão vai ficar o quê? O chefe penalizando aqueles que são ruins e penalizando aqueles, assim, ruim sob o aspecto dele, sob o aspecto subjetivo daquele chefe especificamente, e dentre outras coisas. Então, muitos desses vínculos, eles caíram. O vínculo por experiência, o contrato por tempo indeterminado, a polêmica envolvendo a possibilidade dos cargos de liderança e assessoramento, o chamado apadrinhamento político. Aí vocês vão pensar, opa, caiu isso aqui, então caiu o apadrinhamento dentro da PEC. Não caiu, porque você tem outras formas dentro da PEC de que o cargo de liderança e assessoramento, não com esse nome, mas com outras denominações, possam permitir que, ao invés do gestor se utilizar de servidores concursados, contratados do jeito que hoje possam ser feitos por intermédio de um direito administrativo que contrata certos servidores. É pelo regime jurídico único? Não, aqui está estabelecendo que é uma outra forma de contratação. É pelo regime seletista? Não, porque não dá direito a vários dos artigos previstos no artigo 7º. Então criou-se também outro vínculo de contratação dentro do serviço público brasileiro. Quando você é contratado por uma iniciativa privada, geralmente é o quê? Seletista. Se bem que eu já falei que tem as outras modalidades de contratação previstas. No setor público, geralmente era o quê? Concurso público, e você era o quê? Passava pelo estágio probatório, não caiu, mas a primeira versão tinha a possibilidade de cair pelo vínculo de experiência.
ainda persiste o estágio probatório, depois de 3 anos, você efetivamente poderia ser servidor público de fato. Pelo contrato por tempo determinado, você tem uma outra forma que pode vir de contratação e efetivamente não dando os mesmos direitos. Então não é regime jurídico único. Ah, então caiu o RJU, Max? Não caiu. A primeira versão também pretendia acabar com o regime jurídico único. Pretendia. Ah, e o que seria? Regimes específicos de cada estado, município e da própria União, na qual a própria PEC previa que eles podiam fazer. Então nós temos hoje ainda um RJU que vai ficar capenga. Por que vai ficar capenga? Muitos direitos e deveres estarão de fora. Olha aí, pessoal. Proibições de direitos e garantias. Isso está lá, ó. Isso está lá na PEC. Max, isso aí é para os novos. Os novos? Também. Para os novos? Também. Olha lá, pessoal. Mexe com férias. Mexe com o quê? Mexe com reajuste? Mexe com carreira? Mexe com transposição dentro da tabela? Mexe com tudo o quê? Na vida laboral do servidor público. Ah, Max, mas isso é só para aqueles que estão entrando. A PEC menciona legislações posteriores que tratarão inclusive de alguns desses assuntos. Gestão por desempenho, que poderá até trazer consequências para os aposentados do ponto de vista da paridade, porque se o cargo de repente ele for extinto, isso vai ter impacto para os ativos e também para a estrutura salarial dos aposentados. Olha só. Aí você tem aqui, ó, ainda, apesar de cair os superpoderes do Poder Executivo, olha o poder que foi dado também sob o ponto de vista da União para legislar. Vai poder estabelecer normas sobre extinção de cargo público, concurso público, critério para seleção de cargos em comissão, estruturação de carreiras. O que é isso, pessoal? Política remuneratória. O que é isso? Só de ativo? Só de aposentado? Só do servidor que vai entrar? Concessão de benefícios só para os novos? Só para os novos? Ou seja, quem já está no serviço público, diferentemente do que está sendo propagado, poderá sim ter consequências do ponto de vista, não da PEC 32 agora, como ela está ali sendo discutida, mas talvez principalmente do pós-PEC 32, que permitirá que uma série de legislações específicas tratem de uma série de assuntos relacionados à vida do servidor público. Então, pessoal, queria aqui novamente destacar a questão do contrato por tempo determinado. Olha só, caiu o que estava na Constituição, porque isso estava previsto na Constituição? Sim, mas olha lá, ó, excepcional interesse público. O que eles fizeram? Olha lá, está lá, tiraram e colocaram outra forma, possibilitando que efetivamente ela possa ser exercida de forma, até por que não dizer, generalizada. Aí os cargos típicos de Estado, mas que tem um novo nome, né? Nós podemos depois ver isso aí, né, Pedro? Se tem alguma diferença do ponto de vista da nomenclatura, trazer algumas consequências de fato, né? Porque era carreiras típicas e agora eles estão denominando carreiras exclusivas de Estado. São essas aqui, ó. Eis aí, cargos exclusivos de Estado. É esse segundo quadro aqui, ó. Não muda muito o que vinha acontecendo
na prática do setor público, sob o ponto de vista de não ter ainda uma lei que tratasse disso. Pessoal do fisco, pessoal da justiça, da advocacia da União, pessoal do Banco Central, pessoal que é auditor fiscal. Opa, Max, então o pessoal que trabalha no Ministério, sem ser os auditores fiscais, estão contemplados com a carreira exclusiva de Estado, cargo exclusivo. Tá, pessoal? Ah, eu sou do Ministério da Economia, sou nível intermediário, nível superior, não sou auditor, mas eu acho que eu sou cargo exclusivo de Estado. Sou? Vale para mim? Então só vale para as finalidades, para as carreiras finalísticas voltadas para cada uma daquelas ali. Então eu estou lá, por exemplo, na Justiça, e sou um técnico judiciário. Está falando aí que eu acho que é a Justiça também é, né? Técnico judiciário, então, pode ser enquadrado como cargo exclusivo do Estado? Não. Quem vai ser cargo exclusivo do Estado? Promotor, dentre outros. Xiii, Max, então, só os salários lá no topo que vão praticamente ser considerados cargos exclusivos de Estado. É isso mesmo. Essa é a lógica. E aí, pessoal, queria finalizar aqui, acho que já cansei vocês com o PEC 32, mas é para cansar mesmo, para que vocês fiquem cientes da importância do tema e principalmente para que vocês divulguem o que é essa PEC 32. Esse material acho que vai ajudar muito vocês a fazer essa reflexão. Mas eis aí um dos pontos centrais da PEC, sem dúvida alguma, não é não, Pedro? Artigo 37A. Vocês podem até acompanhar aí pela leitura. Coloquei nos quadrinhos ali para permitir que vocês possam verificar a gravidade disso, ao ponto de vista de como o setor público ele vai estar operando na vida das pessoas, se a PEC 32 ela efetivamente vier a ser aprovada. Caiu o princípio da subsidiariedade, caramba, consigo falar agora sem titubear de subsidiariedade. Ó, já engasguei porque é difícil. Caiu o princípio da subsidiariedade, mas ó, o instrumento de cooperação no artigo 37A. 7 versões. Na penúltima ou antepenúltima tinha saído, né, Pedro? Na penúltima saiu. Quando foi aquela prorrogaçãozinha, lembra, pessoal, da prorrogação que eu falei? Os 3 minutinhos de prorrogação ali, o que é que o governo fez? Opa! Regimentalmente eu posso colocar a versão novamente para o debate. O que estava lá? Instrumento de cooperação. Mas, Max, afinal de contas, o que é esse instrumento de cooperação? Está simplificado aqui, ó. O último quadrinho ali, ó. Permite o compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares. Quem é particular? Empresa privada. Com ou sem contrapartida financeira. Então tem a ver com o debate que está sendo feito sob o ponto de vista dos impactos da PEC 32, da chamada mercantilização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Lembram aquele quadro que eu mostrei? Direitos sociais poderá ser mercantilizado aqui, por dentro da PEC, pelos chamados instrumentos de cooperação. Então gostaria aqui, pessoal, de finalizar agradecendo a paciência de vocês, pelo espaço que foi me dado aqui pelo sindicato para participar no Congresso, trazendo, esse debate, trazendo essas reflexões e, finalmente, dizer o seguinte: não é uma discussão meramente corporativa, não é uma discussão só de servidor público, é uma discussão para a importância dos serviços públicos para nós, para nossos filhos, para nossos netos daqui para frente. Eles pretendem mudar tudo isso, modificar. E mais, só vai modificar sob o ponto de vista dos aspectos da União. 27 estados, incluindo o Distrito Federal. E quantos municípios que o Brasil tem? 5.565 municípios.
Ademar, muito obrigado pelo espaço. Eu sei que eu explorei muito aqui o meu tempo. Eu acho que você deixou propositalmente. Vou passar aqui para a mesa. Vicente, que está coordenando a mesa. Presidente da mesa, desculpa ter extrapolado aí o tempo. Vou repassar todo esse material aí para vocês também. Obrigado pelo espaço que me foi dado. E nos colocamos à disposição sempre, Vicente, mesa, Ademar, para estarmos participando aí da atividade de vocês. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado.